nunca fui de acreditar em coisas sobrenaturais, mas o que aconteceu naquele dia no cemitério me deixou com a certeza de que há mistérios que não se explicam tão facilmente. Estava fazendo minha caminhada habitual, um hábito antigo para colocar meus pensamentos em ordem, quando notei algo estranho. Era um túmulo entre tantos outros, mas havia algo nele que imediatamente me chamou a atenção. Mesmo sob o sol mais intenso, a terra que cobria o jazigo estava sempre úmida, escorrendo pequenas gotas como se alguém ou algo estivesse regando constantemente o local. A princípio pensei que pudesse ser algum tipo de vazamento ou encanamento subterrâneo, mas ao me aproximar, notei que não havia nada por perto. A terra molhada tinha um cheiro peculiar, algo que mesclava a umidade com um odor levemente adocicado e metálico ao mesmo tempo. Aquela sensação de desconforto começou a me invadir aos poucos, e pude perceber que insetos diferentes, de tamanho e cor estranhos, começaram a se aglomerar ao redor do túmulo. Era como se a própria umidade estivesse atraindo cada um deles, mas de uma maneira estranha, quase calculada. Enquanto caminhava pelo cemitério, procurando alguém que pudesse me explicar, percebi que outros túmulos ao redor estavam secos, rachados pelo calor do dia, mas aquele em particular parecia resistir a tudo. E quanto mais olhava, mais a sensação de que algo estava fora do lugar se intensificava. A sombra da árvore próxima não parecia alinhar-se com a luz do sol, criando um contraste que deixava o túmulo ainda mais estranho aos olhos. Cada detalhe me prendia. Cada movimento de inseto parecia deliberado, quase como se estivesse sendo observado. Se você está gostando da história até aqui, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos, porque o que vem a seguir vai prender ainda mais sua atenção. Continuei me aproximando, tentando não fazer barulho. A terra úmida não era apenas molhada, ela parecia pulsar levemente sob meus pés, uma sensação que não sei explicar. Cheguei a colocar a mão na superfície e senti um frio que subiu pelo braço como um choque elétrico, mesmo com o sol queimando meu rosto. Era uma sensação física e mental ao mesmo tempo, como se o próprio solo quisesse que eu percebesse que algo estava muito errado. Os insetos começaram a se movimentar de maneira sincronizada, formando pequenos aglomerados ao redor de um ponto específico do túmulo, e meu instinto me dizia para não olhar diretamente para lá, mas a curiosidade era mais forte. Ao inclinar-me, percebi que a água que brotava da terra não era apenas água. Havia partículas finas que refletiam a luz do sol, como se a terra estivesse exalando algo de dentro dela, algo que não devia ser perturbado. Cada respiração que eu dava parecia mais difícil, como se o ar ao meu redor tivesse densidade, tornando cada movimento mais pesado, mais cauteloso. Enquanto eu me inclinava sobre o túmulo, tentando entender de onde vinha aquela umidade constante, ouvi algo que me fez gelar. O leve som de algo se mexendo debaixo da terra. Não era um estalo normal de pedras ou raízes, era um som úmido, como se a própria terra estivesse respirando. Meu corpo congelou, mas meus pés não se moveram. Havia uma insistência silenciosa naquele som, uma repetição que me obrigava a prestar atenção, a ficar ali, olhando fixamente para aquele ponto específico. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, que talvez algum animal pequeno estivesse escondido ali. Mas então notei que os insetos haviam desaparecido completamente. Eles não voaram para outro lugar, simplesmente sumiram. Um silêncio estranho tomou conta de todo o cemitério, tão denso que parecia pesar no ar. Cada outro túmulo parecia distante, sem vida, mas aquele continuava com sua umidade persistente, desafiando o sol e a seca do dia. O cheiro começou a ficar mais forte, mais intenso. Não era só estranho, era quase palpável, penetrando minhas narinas de um jeito que me fazia engolir em seco várias vezes. Cada segundo que passava, aumentava minha sensação de desconforto.
e meu instinto me dizia para me afastar, mas eu não conseguia. Era como se minha própria curiosidade estivesse me prendendo ali, me impedindo de fugir. Resolvi então me afastar alguns passos, apenas para observar melhor. Ao fazer isso, notei algo ainda mais perturbador. Pequenas marcas na terra úmida, como se algo tivesse tentado se mover para fora do túmulo. Não havia nenhum sinal de animal, nenhum rastro de humano, apenas marcas perfeitas, circulares, que pareciam recentes. A sensação de que o túmulo guardava algo que não devia ser perturbado ficou ainda mais intensa. Ao tentar me recompor, respirei fundo e observei os detalhes ao redor. As flores deixadas recentemente em outros túmulos estavam secas e murchas pelo calor. Mas ali, sobre aquele túmulo, elas pareciam mais vivas, como se o solo fornecesse algo para mantê-las frescas. A diferença era gritante e meu cérebro tentava inutilmente encontrar explicações racionais para aquilo. Enquanto eu estudava o local, ouvi novamente aquele som úmido e contínuo, mais próximo, mais insistente. Era impossível saber exatamente de onde vinha, mas parecia que a própria terra pulsava com algum tipo de ritmo, lento e constante. Meu coração disparou, mas minha mente, estranhamente, estava completamente focada. Cada detalhe, o cheiro, a umidade, a cor da terra, parecia gritar que aquele túmulo não era como os outros. Aos poucos, percebi que não havia sentido em tentar racionalizar. Tudo naquele túmulo desafia qualquer explicação comum. A umidade, o cheiro, as marcas circulares, a estranha vitalidade das flores. E, no entanto, não havia nada visível além da terra e do pequeno monte que parecia pulsar sob meus olhos. Era um mistério silencioso, mas profundamente inquietante. Algo que parecia exigir atenção, mas sem revelar absolutamente nada. Decidi me afastar lentamente, mantendo o olhar fixo naquele ponto, cada passo pesado e cuidadoso. Sentia meus músculos tensos, o coração ainda acelerado, e a sensação de que o túmulo estava vivo, de alguma maneira, persistia. Quando cheguei a alguns metros, respirei fundo e me virei para sair do cemitério. A luz do sol brilhava normalmente, os outros túmulos estavam secos e inertes. Mas aquele único jazigo permanecia úmido, como se a própria terra guardasse um segredo que ninguém podia tocar. Saí dali com uma mistura de alívio e fascínio. Não havia explosões de terror ou aparições sobrenaturais, mas o peso daquele lugar ficou comigo. Até hoje, quando penso naquele túmulo, sinto um frio na espinha e uma estranha necessidade de voltar para observar, mesmo sabendo que nada será revelado. É um mistério silencioso, quase palpável, que parece existir à margem da realidade. Um lembrete de que nem todos os enigmas pedem explicação e que, às vezes, o simples desconhecido é suficiente para nos deixar inquietos. Mesmo sem respostas, aprendi algo importante. Há lugares que nos lembram da fragilidade do nosso entendimento, do quanto estamos presos àquilo que conseguimos ver ou tocar. E esse túmulo, que nunca seca, é um desses lugares. Um mistério contínuo, silencioso, que permanece ali, desafiando o sol, o tempo e a nossa própria curiosidade. Nunca imaginei que trabalhar em um cemitério pudesse me deixar tão inquieto. Desde que comecei a acompanhar os funcionários mais experientes em suas tarefas diárias, notei que alguns túmulos chamavam atenção pelo silêncio absoluto, quase como se observassem cada passo que dávamos. Mas havia um em particular que começou a me tirar o sono. Uma campa antiga, simples, de cimento desgastado pelo tempo, que
que nunca permanecia fechada. No começo, pensei que fosse descuido de alguém, ou talvez uma falha na própria tampa, que estava velha e rangia ao ser manuseada. Porém, logo percebi que não era isso. Todos os dias, sem exceção, a tampa da campa estava aberta, mesmo depois de ter sido fechada com cuidado várias vezes ao final do expediente. Não havia sinais de arrombamento, nem marcas de ferramentas. Apenas aquela portinha de cimento aberta, me encarando com um silêncio perturbador. Uma noite, decidi ficar até mais tarde, acompanhando o último funcionário que fazia a ronda noturna. Quando ele terminou de trancar o portão, eu ainda caminhava entre os túmulos, tentando entender o que poderia causar aquilo. Não havia vento, não havia animais. Tudo estava quieto, mas a sensação de que alguém ou algo observava cada movimento era quase palpável. Cada passo ecoava entre as lápides, e a campa, mesmo à distância, parecia se destacar por sua presença estranha, inquietante. No dia seguinte, ao chegar cedo, meu coração acelerou ao ver a tampa aberta novamente. Comecei a falar sobre isso com os outros funcionários, mas eles apenas davam de ombros. Já aconteceu antes, disseram. Ninguém sabe explicar. Foi nesse momento que decidi registrar tudo. Tirei fotos, fiz anotações detalhadas, marquei horários, mas quanto mais tentava explicar, mais a sensação de impotência me consumia. Se você gosta desse tipo de história e quer acompanhar até o fim, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Acompanhar histórias como essa ao vivo faz toda a diferença. A partir daí, comecei a observar padrões. A campa nunca abria durante o expediente, apenas durante a noite. Mas ninguém entrava lá, e não havia sinais de que algo tivesse sido removido ou alterado. Um dia, notei pequenas marcas de umidade ao redor da tampa, quase imperceptíveis, como se algo tivesse respirado ali ou como se a própria terra estivesse absorvendo algo que não conseguia compreender. Certa madrugada, resolvi me aproximar da campa com uma lanterna potente. Cada feixe de luz revelava detalhes que durante o dia passavam despercebidos. Rachaduras na borda do cimento, pequenas imperfeições no solo que pareciam ter sido moldadas por alguém que passara ali com frequência. Mas por mais que eu examinasse, não havia explicação lógica. Nada se movia, nada respirava. Apenas aquela abertura, quieta, esperando. No próximo turno, decidi acompanhar o enterro de um túmulo próximo, pensando que talvez a rotina do cemitério fosse suficiente para dispersar qualquer fenômeno estranho. Porém, ao voltar para a campa, ainda aberta, percebi algo que me fez prender a respiração. A terra ao redor estava ligeiramente mexida, mas de forma sutil, quase imperceptível. Nenhum vestígio humano, nenhum animal, apenas uma alteração mínima, como se a própria terra tivesse respirado e se rearranjado durante a noite. Nos dias que se seguiram, comecei a chegar ainda mais cedo, esperando ver a campa fechada, apenas para confirmar que estava errada. Mas não importava o horário, sempre que olhava, a tampa estava aberta. Comecei a sentir uma inquietação constante, como se a própria presença daquele túmulo tivesse se infiltrado em mim. Passei a ouvir pequenos ruídos vindos do cemitério à noite. Passos leves sobre o cascalho, o som metálico da tampa sendo movida, que desaparecia assim que eu me aproximava. Uma noite, enquanto fazia a ronda sozinho, percebi algo que me deixou sem fôlego. A lanterna iluminava a campa e por um instante tive a impressão de que a terra ao redor parecia mais escura, úmida, como se algo tivesse acabado de emergir dali. Meu instinto gritou para que eu recuasse, mas minha curiosidade me impediu. A sensação de estar sendo observado era quase física. Uma pressão leve nos ombros que não podia ser explicada. Eu tentei respirar fundo e me convencer de que era apenas cansaço.
mas meu corpo inteiro se recusava a acreditar nisso. Com o passar das semanas, comecei a notar que outros túmulos próximos também apresentavam pequenas alterações, mas nada tão evidente quanto aquela campa. A sensação que ela transmitia era única, um peso silencioso, constante, que parecia crescer quando eu me aproximava. Cada vez que chegava perto, meu coração acelerava, minhas mãos suavam e a mente tentava racionalizar algo que claramente não tinha explicação. Comecei a registrar mentalmente todos os detalhes, cada rachadura, cada pequena mudança na posição da tampa. Mesmo assim, nada fazia sentido. Foi durante uma madrugada chuvosa que a coisa ficou realmente insustentável. Eu estava sozinho. O vento batia entre as árvores, arrastando folhas e restos de flores secas, quando ouvi o som da tampa sendo movida de novo. Mas desta vez, parecia diferente. Mais pesado, mais lento, como se a própria terra estivesse sendo empurrada para abrir o túmulo. Meus pés se recusaram a me levar até lá, mas algo me compeliu. Quando finalmente cheguei, a tampa estava aberta e a água da chuva que havia se acumulado no topo escorria lentamente pelas bordas, criando um pequeno riacho sobre a lápide antiga. Eu não conseguia explicar. Não havia lógica. Apenas aquela abertura constante, como se resistisse a qualquer tentativa de fechamento. Comecei a perceber que a cada dia eu ficava mais inquieto, mais obcecado. Eu evitava conversar sobre o assunto com qualquer pessoa fora do cemitério, porque a estranheza parecia se intensificar quando alguém mostrava curiosidade. Eu passava horas olhando para aquela campa, estudando cada detalhe, tentando encontrar qualquer pista, qualquer falha que explicasse o fenômeno. Mas quanto mais eu olhava, mais a dúvida e o medo se entranhavam em mim, como uma presença silenciosa que se recusa a ser ignorada. Com o tempo, percebi que minha própria vida começava a girar em torno daquela campa. Cada noite de sono era interrompida por imagens dela aberta. Cada som no escuro me lembrava do seu silêncio pesado. Até que, em uma madrugada especialmente fria, tomei a decisão de registrar tudo de uma vez. Levei uma câmera e um gravador, determinado a capturar qualquer detalhe que pudesse finalmente explicar o que acontecia. Instalei os equipamentos, me escondi a alguns metros e fiquei observando. As horas se arrastavam. Nada aconteceu. O vento soprava entre as árvores, gotas de chuva caíam no cimento, mas a tampa permaneceu firme, imóvel. Então, quase ao amanhecer, notei algo que me fez prender a respiração. A tampa, que eu tinha verificado centenas de vezes e fechado cuidadosamente, começou a se abrir sozinha, de maneira tão lenta que podia ver cada milímetro se deslocando. Não havia ninguém por perto. Não havia vento forte, apenas aquele movimento impossível e silencioso. A água da chuva que se acumulava no topo escorreu novamente, formando pequenos filetes sobre o túmulo. Olhei ao redor. Cada sombra parecia normal, mas a sensação de que algo estava ali, apenas observando, era sufocante. Passei horas analisando as gravações, cada detalhe, mas não havia explicação. Nem força humana, nem animais, nem vento. Apenas a realidade de que aquela campa simplesmente não podia ser mantida fechada. Hoje, trabalho no cemitério com uma mistura de fascínio e medo. Evito ficar perto da campa, mas nunca consigo ignorá-la completamente. Aprendi a aceitar que há coisas que não se explicam, que permanecem à margem do que conseguimos compreender. E mesmo que minha mente tente racionalizar, cada vez que passo por ela, sinto o mesmo peso silencioso, constante, que me lembra que alguns mistérios do mundo são mais persistentes do que qualquer curiosidade humana. E assim, a campa permanece aberta, dia após dia, indiferente a qualquer esforço, lembrando que nem todos os fenômenos precisam de explicação para serem perturbadores.